Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nesse vídeo nós vamos tratar de reflexões sobre o valor dos ativos. Vamos falar um pouquinho, de forma básica, mas introdutória, sobre depreciação, exaustão e amortização. Antes da gente começar, eu quero lembrar a todos que nós temos vídeos anteriores que tratam desta questão da composição da estrutura do patrimônio de uma entidade, como é que nós podemos perceber a estrutura patrimonial de uma entidade a partir de suas contas contábeis. Temos também outros vídeos que tratam da possibilidade de percebermos essas contas a partir de uma composição de ativo, passivo, patrimônio líquido, que nos permite, então, desmembrar este patrimônio na sua composição, identificando onde os recursos são aplicados, qual é a origem dos recursos. E hoje o nosso foco vai ficar nos ativos, de tal forma que nós possamos interpretar, mesmo considerando o saldo que tende a ser débito, não é? E como ele sofre impacto de fatores, como, por exemplo, o passar do tempo ou o uso dos recursos. Então, são três os principais fatores que podem estar relacionados a essa possível redução de valores dos ativos. Se a gente começar, então, interpretando a própria lei que define esses fatores, nós podemos começar refletindo sobre a depreciação. O que seria a depreciação? Ela ocorre quando nós consideramos a perda do valor dos bens e direitos, né, que tem por objetivos bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso ou ação da natureza ou mesmo obsolescência. Ou seja, o passar do tempo leva a uma redução do valor daquele determinado ativo. Então, o tempo decorrido vai determinar que aquele ativo irá sofrer uma depreciação, ele vai perder seu valor. A gente precisa entender, então, agora, considerando que nós temos lá um dos princípios, que também nós temos um vídeo tratando sobre isso, que é o princípio do valor original, em que nós tentamos manter os valores de acordo com aquilo que foi feito o investimento, quer dizer, com aquilo que foi investido naquele bem, mas que, com o passar do tempo, esse bem tende a perder este valor. Então, esta é a depreciação sobre um determinado bem. Mas existem outras condições para que este bem perca o valor. Uma outra dessas condições é a amortização. Ela corresponde à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Então, agora, diferente da depreciação, é uma situação em que nós temos a aquisição ou a obtenção de algum bem que, de alguma forma, tem uma limitação na dimensão tempo para seu uso. Então, se eu faço um contrato que me dá direito de uso a um determinado bem por um mês, daqui a um mês, aquele valor que eu investi não terá mais sentido, deixará de existir. Então, ele amortizou, ele foi consumido pelo tempo previsto para seu uso, para o qual eu tinha o direito de uso. Temos ainda a questão da exploração. Então, quando se trata de bens que irão sofrer exploração, a gente começa a falar, então, agora de exaustão. Ela corresponde à perda do valor decorrente da exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. Então, digamos que você adquire
uma área com floresta e que você, resguardados todas as preocupações, né, sobre se pode ou não fazer isso, mas uma vez isto sendo objeto de exploração, agora a extração, quer dizer, a exploração daquele bem é que vai determinar a redução daquele valor. Então, isso vai implicar em elementos como a velocidade, a capacidade com que você tem recursos para que possa explorar aquele bem. Então, é a velocidade de exploração que vai determinar a redução do valor daquele ativo. Vamos ver isso com mais detalhes para a gente poder entender melhor isso, para ficar um pouco mais claro. Então, vamos começar pela depreciação, que eu considero como a mais geral, aquela que a gente deve considerar em praticamente todos os nossos bens. E ela tem, então, três aspectos de análise: o aspecto contábil, o aspecto financeiro e de custos. Vamos começar pelo contábil. Então, a gente tem lá, pelo princípio do valor original, que o bem permanece registrado de acordo com o valor de aquisição. Então, se eu paguei 100 mil reais em um determinado bem, ele manterá este registro de aquisição. Porém, com o tempo, por desgaste, por uso ou por obsolescência, ele tende a perder o seu valor. Então, nós temos que considerar, então, uma retirada deste valor, deste bem, ou seja, uma redução deste valor. Só que nós não podemos alterar o registro. Então, o que a gente tem que entender? Nós precisamos, então, de um lançamento em sentido contrário, ou seja, se nós destinamos recurso àquele bem, então 100 mil reais foram destinados àquele bem, e agora nós vamos reduzir aquele valor, né? Se nós fizemos um lançamento, então, a débito naquele ativo, nós vamos fazer numa outra conta, vinculada àquela, um lançamento a crédito, para que nós possamos, então, ao considerar as duas contas em conjunto, possamos perceber agora que o valor resultante dessas duas contas vai me dar o valor que seria mais próximo do real daquele ativo, certo? Então, a perda do valor do bem pelo uso, desgaste ou obsolescência, né, a perda do valor do bem é considerada uma despesa contábil. Por que isso? Porque se eu lancei a crédito, pelo conceito de partida dobrada, eu tenho que lançar a débito em algum lugar. Então, vai existir uma conta que vai receber este lançamento agora a débito, a destinação. Então, aquele valor que eu perdi, né, que o meu ativo sofreu a redução, então foi lançado a crédito naquele ativo, né, uma conta vinculada àquele ativo, ela terá que ser lançada em uma outra conta, que será uma despesa contábil. Por que uma despesa contábil? Porque ela não é um desembolso imediato, ela é uma despesa que ocorre em função da, de novo, uso, desgaste ou obsolescência de um bem. Então não é algo que você sente no bolso, é algo que ocorre em função do tempo. Por isso é que ele é difícil de ser percebido no senso comum e muitas vezes deixa de ser considerado na gestão das entidades, das empresas. E por isso é tão importante considerá-los. Então ele se transforma numa redutora do ativo. Então nós vamos ver daqui a pouco mais claramente esse exemplo, mas nós temos então o nosso bem lançado lá, então, por exemplo, um automóvel, né, veículos, uma conta veículos, pagamos 100 mil no veículos. Ao final do primeiro ano, ele perdeu 10% do seu valor. Então nós teremos que fazer um lançamento numa conta redutora de veículos a crédito de 10 mil no final daquele ano. Por quê? Porque agora, quando eu considero a conta veículos e a conta redutora, então a soma ali, a resultante será agora 90 mil. Mas espera aí, aqueles 10 mil que eu lancei a crédito, eu vou ter que lançar em algum lugar. Foi uma despesa que eu tive, só que não houve desembolso, mas é uma despesa. Então eu lanço numa conta de despesa. Vamos ver isso com mais detalhes depois. Temos também a análise sobre o aspecto financeiro. Por que é importante
controlarmos, por exemplo, a depreciação, porque é uma forma de recuperar o valor gasto a título de investimento. Então, se eu investi os 100 mil reais no veículo e não considerar que ele, com o tempo, perde esse valor, eu não crio um fundo, né? Eu não crio uma percepção de que eu estou tendo aquela despesa. Então, é uma forma de recuperar aquele valor gasto no investimento. O custo do investimento equivale à depreciação. Então, eu preciso, inclusive, considerar isso quando eu estiver fazendo análise do retorno do investimento. Então, se eu considerei lá um investimento inicial de 100 mil reais, eu não posso considerar só isso, eu tenho que considerar que ao longo do tempo ele vai perder valor. A cada ano que passa, aquele veículo vai tendo uma redução do seu valor, né? Com isso, então, eu, eu resolvo a minha necessidade de recuperar esses investimentos realizados, porque como essa perda de valor foi lançada como despesa, eu não vou considerar aquele valor, por exemplo, como parte dos meus lucros lá no final. Aquele valor tende a ser mantido na circulação, quer dizer, tende a ser mantido dentro da empresa. É uma forma de manter um fundo, né, de manter este valor para que eu possa investir novamente quando eu tiver que repor aquele ativo. Tá certo? E ainda existe a análise a partir da perspectiva de custo. Então, é uma forma de transformar os imobilizados em despesas. Na verdade, não é transformar, né? O autor fala aqui em transformar, mas é uma forma de perceber o custo dos nossos imobilizados. Então, você tem lá um imobilizado de 100 mil, que ao final do ano, de um ano, né, de uso, ou mesmo o simples fato de você o ter, ele terá perdido 10% do seu valor. Então, é um custo para que você tenha aquele imobilizado. Você tem que considerar isso quando estiver somando todos os custos da sua operação. Tá? Isso nos ajuda, inclusive, a entender a diferença entre esses dois tipos de gastos, né? Porque existem aqueles que são imediatamente consumidos, então você consegue identificar isso mais palpavelmente, né? Você tem isso mais fácil de perceber, a mão de obra, a energia elétrica, material de escritório, material auxiliar, e é lógico, a matéria-prima, o frete, então tudo isso você consegue perceber mais facilmente. Agora, aquilo que não é consumido imediatamente, por exemplo, o fato de você precisar ter à sua disposição imobilizados, instalações, imóveis, né? Isso tem um custo que nem sempre é percebido, porque ele é gerado a partir do tempo. Você não precisa pôr a mão no bolso, você não paga por aquilo. Então, na verdade, é um custo contábil, ele é percebido quando a gente, então, lança um olhar contábil para a nossa operação, certo? Então, a depreciação, né, ela permite que a gente perceba a diferença entre o investido na aquisição e o valor final após o uso. Ou seja, se no final de 10 anos eu não vou mais, ele não é mais viável de ser utilizado aquele veículo, e ele sofreu uma depreciação, quer dizer, ele perdeu 10% do seu valor, então, ao final de 10 anos eu não tenho mais, o valor é zero. Mas, na verdade, ele ainda mantém um certo valor, né? No mundo real, aqui na nossa operação da empresa, a gente vai perceber, então, que, por exemplo, ao final dos 10 anos, eu ainda consigo vender aquele veículo por 10 mil reais. Então, na verdade, ele tem ainda um valor residual, quer dizer, um valor que reside, que persiste depois de 10 anos de depreciação. Então, na verdade, a cada ano, ele não vai perder 10 mil, como a gente estava calculando. Então, a cada ano, né, se são 10 anos, e ele vai cair de 100 para 10, então, na verdade, ele perdeu 90 mil ao longo de 10 anos. Então, a cada ano eu posso lançar 9 mil na minha contabilidade gerencial. Com isso, eu vou prever aí um valor residual de 10 mil. Em algumas situações, a depreciação é total, não restando o valor residual. Ou seja, em algumas situações, uma máquina, alguma coisa, eu vou vender aquilo a preço de peso de metal, e muitas vezes até para vir buscar, vai ter um custo de retirada daquele material, então eu vou considerar aquilo como sem valor residual.
Vamos pegar um exemplo, então. Um valor de aquisição de 5.500 e o valor residual após 5 anos de uso é de 500. Então, em 5 anos, o valor daquele bem vai cair de 5.500 para 500. Então, em 5 anos, ele perdeu 5.000. Então, eu tenho que considerar como uma depreciação a cada ano de R$ 1.000 deste bem. Isso considerando, então, uma depreciação linear. A gente vai ver daqui a pouco mais sobre isso, né? Por quê? Porque eu tenho várias formas de fazer isso, né? Então, a primeira delas é calculando cotas constantes, quer dizer, valores constantes para lançar este custo de depreciação. Então, o valor dessa cota, desse valor que eu vou lançar ao final de cada ano, por exemplo, pode ser o valor que eu paguei inicialmente, menos o valor residual, né, e o número de períodos de vida que eu estou considerando. Então, naquele nosso exemplo que a gente acabou de dar, se o bem tinha um valor de R$ 5.500, e agora ele passa a ter um valor residual de 500 ao final de 5 anos, eu vou ter, então, um valor anual de R$ 1.000 a ser lançados, certo? Que é esse exemplo aqui que a gente está vendo. Existem outros métodos, mas que a gente nem vai entrar porque eles são menos usados. Essa depreciação linear, constante, é mais simples e atende às nossas necessidades, mas quem quiser saber mais pode procurar. Se precisar, a gente pode até criar vídeos mais à frente, é só pedir. Contabilmente, como é que a gente lança isso, então? A gente lança a débito em uma conta chamada despesa com depreciação. É aquilo que eu falei, onde é que a gente vai destinar este custo de perda do valor do ativo? A gente vai criar uma conta chamada despesa com depreciação. Porque a crédito, quer dizer, esse valor vai ser lançado a crédito em uma conta provisão para depreciação ou depreciação acumulada, que deve aparecer no ativo como redutora. Por isso que eu chamei a atenção, né? Lá no lado do ativo, a gente sempre aprende que as contas têm saldo a débito, porque afinal é destinação, né? E agora a gente está dizendo que vai ter uma conta de provisão para depreciação ou depreciação acumulada, que é o que eu gosto mais, que eu acho que é o mais adequado, e que vai aparecer no ativo. Ué, mas então ela tem sentido contrário ao ativo. Sim, é uma exceção, ela é uma conta redutora do ativo. Ela está ali justamente para identificar as reduções que ocorrem, as alterações a menor no valor daqueles ativos. Por isso que ela é uma conta redutora, ela é uma conta que tem um sentido contrário às demais contas do ativo. Então, vamos ver aqui com um exemplo então mais claro, um fato, né? Venda de um veículo pelo valor de 25.000, sendo que o mesmo foi adquirido por 70.000 e depreciado em 40.000 durante 4 anos. Ou seja, então no ano 1, nós adquirimos o veículo, lançamos lá no ativo, né, a débito em veículos 70.000. E a origem foi o caixa, pagamos em dinheiro 70.000. Depois nós, no final do primeiro ano, nós já identificamos que ele perdeu 10.000 do seu valor. Tá certo? Então, no final do primeiro, em dezembro daquele ano, a gente vai lançar em depreciação acumulada, né? Desculpa, em depreciação, despesas com depreciação, o valor de 10.000, e a crédito a gente vai lançar lá, veículo, depreciação acumulada. Por quê? Porque a gente precisa vincular essa conta à conta veículo. Então, a gente já coloca no nome ali, na definição da conta, veículo, depreciações acumuladas. E ele é um ativo, ele é parte do ativo, só que é uma conta redutora. No final do segundo ano, a gente vai fazer de novo, porque ele perdeu mais 10.000 reais pelo simples fato de estar ali. A gente pode até não ter usado, mas ele perdeu por tempo agora, né, um ano mais velho, aquele carro, então, aquele veículo, e ele passou a ter, então, um valor 10.000 a menos do que ele tinha no ano anterior. Ah, legal. Então eu vou lá, lanço de novo, destino a despesas com depreciação, é uma conta de despesa lá dos resultados,
e lanço a crédito em veículo, depreciação acumulada mais 10. No final do terceiro ano, no final do quarto ano, a mesma coisa. Então, vejam que durante 4 anos nós já acumulamos 40 mil. No balanço de dezembro do ano 4, veículos vai aparecer com valor de 30. Por quê? Porque ele tinha um valor inicial de 70, ele foi registrado como 70, mas ao longo de 4 anos, uma conta redutora daquela conta de veículos acumulou 40 mil de lançamentos a crédito. E em janeiro do ano 5, a gente vende esse carro. Então agora a gente destina ao caixa, então o dinheiro entrou no caixa, e a origem é receitas não operacionais, porque eu não vendo carro, meu negócio é vender ar-condicionado, computador, outra coisa, mas eu vendi o carro, então é uma receita não operacional, mas entrou, então é uma receita, e no valor de 25 mil. Então significa que o fluxo financeiro, quer dizer, houve uma entrada de dinheiro de 25 mil no caixa, porque eu tive uma receita não operacional. Ah, mas isso tem um outro lançamento relacionado, que é a saída do veículo. Ah, se sair o veículo, então eu tenho que lançar lá despesas não operacionais, 30 mil, porque foi o que eu tirei da minha conta veículos. Mas, professor, não era 70? Não, porque agora a gente tinha 70, mas teve 40 mil de depreciação. Então a gente lança como 30 mil de despesas não operacionais, então eu destinei 30 mil a despesas não operacionais, e também preciso eliminar aquela depreciação acumulada. Então, 40 mil eu tinha acumulado em créditos, agora eu vou lançar a débito. Então, veículo depreciação acumulada, eu zero aquela depreciação acumulada, porque eu já não vou ter mais o veículo, e com isso, somando agora, então, o saldo que tinha de 30 mil, mais os 40 que eu acumulei, vai dar os 70. E aí eu lanço, então, a crédito agora lá no veículo, 70 mil. Com isso eu zero o veículo e zero a depreciação acumulada. Não tenho mais aqueles 70 mil no meu balanço. Só que entrou 25. Então, na verdade, é agora que se consolida, né, aquela despesa de 30 mil, que era o saldo que eu tinha de veículo. Quer dizer, o que realmente eu tirei da minha empresa não foi 70 mil, foi só 30, que era o que ele valia agora. Parte desta perda de valor já veio acontecendo em função do tempo, e não em função da venda do veículo. Certo? É muito bonito esse processo. E a gente só aprende isso fazendo. Tem que pegar um exemplo e fazer o razonete para ir treinando, né? Se eu tivesse vendido por 35 mil, a única coisa que ia mudar era a transação financeira, o valor que ia entrar no caixa e o lançamento na receita. Vejam que o resto permanece a mesma coisa. Eu continuo tendo lá a saída das despesas não operacionais e a depreciação acumulada sendo zerada e o lançamento de 70 para que eu possa zerar aquele lançamento original do veículo. Certo? Então, se eu vender por, de novo, se eu vender por 25 mil, então eu vou ter um prejuízo de 5 mil, porque ele ainda valia 30, eu até, havia uma pressuposição de que ele valeria 30 mil nesse momento, e eu vendi por 25, então eu tive, nessa transação, nesse cálculo de transação, que eu perdi 5 mil. Se eu conseguir vendê-lo por 35, eu ainda vou ter uma margem de 5 mil. Isso vai acabar acumulando como parte de lucro lá no meu resultado final de 5 mil. Certo? Os outros casos agora, por exemplo, o vídeo já está ficando longo, né, mas é um assunto muito importante, não dá para simplificar demais também. Aí a gente tem a exaustão. A gente aplica o mesmo conceito da depreciação sobre os valores imobilizados. Só que agora a gente está falando de exploração de algum recurso. Então pode ser uma jazida mineral, pode ser uma floresta. E aqui não é mais o conceito de vida útil, então não é não é mais aquela identificação da cota que nós vamos lançar periodicamente, mas sim o potencial do recurso utilizado. Então qual é a nossa capacidade de extração daquele recurso? Se em um ano eu conseguir extrair todos os minérios daquela jazida, ela não tem mais valor, então eu exauri. Por isso é que a gente usa esse termo, a gente levou à exaustão, então a gente vai lançar um valor de exaustão daquele recurso no valor total. Se eu consumir, ou se eu conseguir extrair somente 50% do esperado,
então eu vou lançar 50%. Então, depende muito de qual a velocidade de exaustão, e isso pode variar. Então, a minha capacidade de explorar aquele recurso. Então, tem os valores envolvidos, né, os gastos com aquisição e exploração, a tonelagem estimada potencial. Então, imagina que eu comprei aquela mina, aquela jazida, e tem uma expectativa de se explorar 2.000 toneladas, né? E aí a gente faz o mesmo raciocínio da depreciação. Então, fica aqui o exemplo, se vocês acharem necessário, a gente pode gravar um vídeo só tratando desse detalhamento dos lançamentos para a exaustão. E a amortização também é muito parecida, né? É a perda de valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Dessa vez, a gente já tem, então, definido que o prazo é X. Então, por exemplo, um bem que eu adquiri e que ele tem um contrato para utilização em 1 ano, não vai depender da minha capacidade de explorar ou não. Não é uma questão de o simples passar do tempo ou do uso. Ao final de 1 ano, eu não terei mais aquele direito adquirido. E por isso é que, por exemplo, um exemplo da patente é tão importante, né? A aquisição de uma patente pelo valor de 200 mil e que, ao final de 10 anos, irá cair em domínio público. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que eu paguei 200 mil por aquela patente, então, ao final de cada ano, eu vou lançar 20 mil de amortização daquele valor, já que eu sei que ela vai ter, ao final do primeiro ano, ela vai ter agora só mais 9 anos de uso, e assim sucessivamente. E eu, com certeza, então, ao final dos 10 anos, não terei mais aquele direito, tá? Então, é o mesmo processo, é o mesmo raciocínio que a gente aplicou ao conceito de depreciação. O importante aqui é a gente entender e aplicar isso, fazer um exercício com razonetes, treinar estes conceitos, que são muito importantes. Acreditem, tem muita gente que confunde e que não entende direito a diferença entre esses 3 conceitos. E para nós, aqui nesse vídeo, o principal objetivo é: olha, eu posso perder valor, ou eu tenho que considerar o valor da redução dos meus ativos. Existem vários fatores para isso, e os principais são depreciação, exaustão, amortização. Qual é a diferença entre eles? A depreciação, ela decorre do uso ou não, mas que em função da obsolescência, do tempo transcorrido entre a aquisição e um momento de avaliação do valor daquele ativo. Então, é algo que acontece naturalmente. A exaustão está relacionada a algo como se fosse um estoque que eu vou explorar, e ele, portanto, tem um fim, ele tem uma limitação. Então, se eu tenho lá a expectativa de retirar 2.000 toneladas de minério daquela jazida, a cada 1.000 quilos que eu vou retirando, né, cada quilo que eu vou retirando daquela jazida, eu vou reduzindo o seu potencial, vou reduzindo a expectativa que eu tinha daquela jazida, e, portanto, ela vai perdendo proporcionalmente o seu valor. Quanto mais rápido eu explorar, mais rápido eu vou ter que lançar as exaustão, vou ter que lançar essa exaustão. Então, ela está relacionada à velocidade de uso, é o consumo de um determinado recurso. Já a amortização é muito parecida também com as anteriores, mas está relacionada a um contrato, a um prazo fixo determinado para aquele bem. Essa é a principal diferença entre esses 3 conceitos. Se você já entendeu isso e percebeu que eu tenho que lançar aqui, isso precisa ser considerado como uma despesa, já atingimos o nosso objetivo, certo? E no futuro vamos ver se a gente faz aí vídeos sobre exemplos, né, de lançamentos de cada uma delas, para que a gente possa treinar ainda mais isso. Mas o importante nesse momento é captar este conceito, entender essa diferença entre esses 3 fatores que podem levar à redução do nosso ativo e como eles se refletem contabilmente, financeiramente e em termos de custos, certo?
Deixa aí o seu like, deixa aí a sua questão, principalmente, o seu comentário, a sua dica, o seu pedido, e a gente vai aí construindo os vídeos de acordo com a necessidade. Muito obrigado pela atenção de vocês.